Olá, gente. Meu nome é Priscila, como a Ellen disse. Sou enfermeira, atualmente trabalho na rede Mater de Saúde. Faço parte do setor do Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico. E estou lisonjeada por ser escolhida para estar respondendo essas perguntas sobre meningite. Um tema bastante interessante. Espero estar agregando conhecimento. Estou aí disposta para o que vocês precisarem. Se tiverem qualquer dúvida, pode estar pedindo a Ellen para estar me perguntando. E estamos aí para o que vocês precisarem. Então vamos lá. A primeira pergunta: como é transmitida e quais são os sintomas? Eu acho legal a gente primeiro falar sobre o que é a meningite. Então vamos lá. A meningite, ela é uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. Então vamos lá. É como se o cérebro ele tivesse uma película por cima, como se fosse uma película mesmo. E essa película, ela se chama meninge. Quando o paciente ele é diagnosticado com meningite, essa película ela tem uma inflamação. E essa inflamação, o que vai acontecer? Ela vai afetar a região, né, ali do cérebro e vai dificultar o transporte de oxigênio às células do corpo. Então, ou seja, essa inflamação faz com que aconteça todo esse processo aí da transmissão, transporte de oxigênio para as células do corpo do paciente. Como que é transmitido? A principal transmissão vai ser de pessoa para pessoa. Então, como pode ser? Pode ser por vias respiratórias, por gotículas, secreções do nariz e da garganta. Temos também a transmissão fecal-oral, que é a ingestão de água e alimentos contaminados em contato com as fezes. Então, temos também esse fator aí, que ele pode ser pode ser transmitido por infecções pelo enterovírus. Então, temos também essa proporção aí que pode ser transmitido, mas o principal vai ser de pessoa para pessoa. Os sintomas, ele vai variar de faixa etária. Eu gosto de falar que cada paciente age de uma forma, seja essa doença ou qualquer outro tipo. Mas, assim, os principais sintomas que a gente tem que estar atento aí vai ser cefaleia intensa. O paciente ele não vai conseguir mexer a cabeça de muita dor que ele vai estar sentindo, dor de cabeça muito forte. Ele vai ter vômitos, muita febre, rigidez na nuca, ele não consegue mexer a nuca. Então, isso também é um fator que a gente tem que estar observando. E alguns pacientes, eles podem apresentar manchas na pele também. Então, ou seja, esses são um dos fatores, alguns sintomas que a gente tem que ficar sempre de olho, né? Se o paciente pode ou não estar com tipo de meningite. A segunda pergunta é: qual a faixa etária percebe-se maior indiferenciado da doença? Por quê? Eu achei essa pergunta bastante interessante, porque, igual eu disse anteriormente, cada paciente reage de uma forma. Mas o legal disso tudo é como que o nosso corpo humano ele desenvolve com o decorrer do tempo. Então, a maior incidência da doença ela vai ser na infância. O porquê na infância? A criança ela ainda tá em desenvolvimento. Então, ou seja, as células ainda ela não tem todas as células completas. O corpo humano em si ele está desenvolvendo, então ele não vai estar ali 100%. Então, ou seja, nesse período que as crianças vão estar mais vulnerável à doença. Então, na infância, as crianças elas são mais aí propícias, né, a ter uma reação diferenciada, né? Com o decorrer das perguntas a gente vai ver também a quantidade de óbitos. As crianças vão reagir a essa parte assim diferenciada do adulto. Então, a criança ela é mais propícia e mais vulnerável à doença, ok? A terceira pergunta é: quais as principais bactérias causam a meningite? Então, a gente tem aí vários tipos de vírus e bactérias da meningite. E as principais, assim, causadas aqui no Brasil são a meningocócica, a gente tem a pneumocócica, a gente tem a Haemophilus influenzae, alguma coisa assim, que
um nome diferente. É uns nomes bastante, assim, diferente, mas é interessante a gente pesquisar, ler sobre, que, assim, cada uma tem um diagnóstico, uns sintomas, todas apresentam de uma forma diferente. Temos a meningite estafilocócica, a meningite estreptocócica e a meningite tuberculosa. Igual eu disse, é muito interessante a gente ler sobre cada uma delas. Cada uma vai apresentar uma forma diferenciada. E é muito interessante, gente, o tema é bastante interessante a gente ler sobre. Bom, a próxima pergunta é sobre meningite pneumocócica e meningocócica. Qual a mais grave e a porcentagem de cura nas faixas etárias? Vamos lá. A meningite, gente, meningocócica, a gente pode se dizer que ela é a mais grave de todas. Ela também ela é chamada de doença meningocócica, né? Às vezes nem chama-se meningite, o paciente tá com meningite meningocócica, mas ela também pode falar de doença meningocócica. Ela é uma das formas mais graves da meningite. É a meningite bacteriana, né? Igual eu disse, tem a bacteriana e a viral. Então, a bacteriana, ela pode levar esse paciente à morte em 24 horas se ele não tiver o tratamento. Então, a gente pode dizer que é a mais perigosa de todas, a meningocócicas. Bom, a gente vê a epidemiologia da doença. O interessante é que os adultos, eles têm a porcentagem maior de contágio e as crianças têm menos, mas, porém, os óbitos são maiores nas crianças. Igual eu disse anteriormente, a criança ela é mais vulnerável à doença, então, ou seja, vai ter mais óbito com certeza. Sem sombra de dúvida, vai ser a quantidade de morte. Mas o adulto, ele tem um contágio maior, entre 28 a 37 anos. É a faixa etária com o maior número de contágios. Próxima pergunta. As vacinas contra a meningite precisa de reforço ao longo da vida? Bom, as vacinas contra a meningite, gente, elas são específicas para cada diferente agente etiológico, ou seja, para cada doença. Mas alguma delas é parte do calendário básico de vacinação da criança. Então, ou seja, a criança ela já nasce sendo necessário ter, né, a vacinação, que é aquelas básica da criança, né, uma BCG, a hepatite. Então, assim, a da meningite é uma das principais que fazem parte do calendário básico de vacinação da criança. Então, ou seja, a vacina ela não é contraindicada para qualquer faixa etária. A gente não lê nada assim sobre isso, sobre, né, até qual idade pode se tomar a vacina. Mas o interessante é que quando se tem surtos, são indicadas as situações de reforço de vacina. E o interessante é que há muito pouco tempo no Brasil teve casos de surto de meningite, há 2 anos atrás. Então, assim, no momento que a epidemiologia do Brasil, né, o Ministério da Saúde tem que ficar atento e já começa, né, para fazer o quanto antes para não começar como uma pandemia, igual a gente teve do Covid. Então, assim, não tem nada escrito assim sobre a faixa etária. Qualquer pessoa pode tomar desde que não tenha nenhum sintoma da meningite. Então, ou seja, a pessoa ela pode sim tomar a vacina. A próxima pergunta Vamos lá, a próxima pergunta. Quais as diferenças no tipo de transmissão da meningite bacteriana e viral? Bom, legal essa pergunta. A bacteriana, gente, ela vai ocorrer por meio da saliva, né? O paciente contaminado com a bactéria. Então, ela pode ocorrer por essa parte aí, saliva, o paciente conversando, caiu uma cutícula. E ela também pode ocorrer
quando se tem contato com algum tipo de infecção, secreção do paciente que tem o vírus. A transmissão viral, ela é de pessoa para pessoa e ela varia também com o agente etiológico. Igual eu disse anteriormente, pode ser por gotículas, pode ser o paciente respirando do seu lado, e também pode ser pelo entovírus, que é fecal oral, que é você se alimentar com água ou comida contaminada e vai sair pelas fezes do paciente. Então, a gente tem esse contágio também. Mas, em geral, a transmissão vai ser de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas, secreção, da nasofaringe e assim, e tendo esse contato constantemente com o paciente sem nenhum tipo de bloqueio. A próxima pergunta: quais os exames específicos para diagnosticar casos suspeitos da doença meningite? O principal exame que a gente vê assim, nas biografias, até mesmo para quem tem contato diariamente com esse tipo de diagnóstico com os pacientes, a gente vê o exame quimiocitológico do licor. É aquele exame que a gente vai fazer uma punção peridural no paciente e ali vai sair um líquido da medula do paciente. Nesse líquido, a quantidade específica, né, que o laboratório pede, nesse líquido vai ser detectado se o paciente tem a meningite ou não. É um exame muito dolorido, então o paciente ele tem que ser sedado ou uma analgesia local. Por exemplo, a gente fazer isso numa criança, colocar uma agulha na medula espinhal numa criança totalmente assim, orientada, a gente não vai conseguir. Por ser um exame totalmente estéril, né? Não pode ser um exame contaminado. Então, assim, é um exame difícil para fazer em criança. Então, ou seja, a gente tem que ter esse cuidado aí com a faixa etária, né, das crianças aí, essa faixa etária da infância. Temos também a cultura, que pode ser feito pelo licor, pelo sangue, pelas petecas, que são as manchas que aparecem na pele do paciente, e as fezes também a gente consegue detectar. Temos também a contra-imunoeletroforese, que pode ser feito pelo licor e pelo soro do paciente. Temos a aglutinação pelo látex, que pode ser o licor e o soro também. E alguns, assim, que a gente lê, um fator bem interessante, com essa tecnologia toda, é a tomografia, da cabeça. A gente consegue também detectar essa inflamação da meninge, a gente consegue detectar por tomografia também. Então, esses aí são os principais exames que a gente consegue, diagnosticar essa doença de meningite. Próxima pergunta: quais medidas devemos tomar para evitar contágio e, naturalmente, a prevenção? Bom, a gente com essa doença Covid, começou agora, a gente tá vendo que todo mundo, o ser humano em si, ele tá bem atento em questão a isso, Eu acho bem interessante, assim, que a lavagem das mãos tá sendo assim, o foco. E isso é legal, isso é muito interessante. Acho que os males vêm para o bem, E assim, eu falo que a higienização das mãos vai ser o fator principal da gente não ter esse contato de infecção com o paciente. Higienização das mãos vai ser sempre o fator principal. Então, é importante a gente sempre estar fazendo a higienização das mãos, evitar aglomerações, Pacientes, assim, que já estão contaminados, eles conseguem passar para a pessoa que estiver perto, por gotículas respirando ali perto. Então, evitar aglomerações. Manter sempre o ambiente ventilado, nunca tá muito, abafado, um tanto de gente respirando ao mesmo tempo. Então, evitar esses tipos de ambientes muito fechados.
tá sempre, né, ao ar livre, bem ventilado. E sempre higienizar adequadamente ambientes que tem bastante gente, escola, creche, hospitais, que são meios assim de contágios assim, que pode acontecer do paciente ter sim esse contato. Então, esse daí são as medidas assim que a gente pode estar tomando para esse tipo de doença. A próxima pergunta é: após o paciente ser diagnosticado com a meningite e levado ao leito, quais medidas de segurança devem ser tomadas para evitar o contágio para outros pacientes e profissionais envolvidos? Essa pergunta aqui é bastante interessante, né, para nossa área, a área da saúde, para a equipe multiprofissional. A gente tem essa divisão de saúde pública e saúde privada, mas o atendimento ao paciente, ao cuidado do paciente é sempre o fator principal. Então, assim, eu vou falar assim como principal, não só para a rede pública, mas também para a rede privada. Mas, assim, o interessante é que a gente tem que ter o foco ali no paciente. Então, assim, ele tá infectado, o paciente tá com a doença, foi diagnosticado. Ok, vamos tratar esse paciente o mais rápido possível, fazer com que esse paciente comece o mais rápido possível medicações, antibiótico o mais rápido possível, tratar ele o mais rápido para que o outro paciente que já esteja internado não tenha esse perigo de pegar a doença do paciente. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente pode fazer é evitar que esse paciente tenha contato com os outros pacientes. Esse paciente ele vai ser tratado como precaução para gotículas. O que isso quer dizer? Esse paciente ele pode ficar num quarto isolado, lógico, sem dúvida nenhuma, mas caso não tenha, esse paciente ele pode sim ficar com outros pacientes. Ele não tem que ficar com máscara. Mas só que se ele tiver com outros pacientes, como que a gente vai tratar? A gente vai deixar esse paciente a 2 metros de distância dos outros e colocar cortinas. Evitar o máximo possível esse paciente sair do quarto. Então, ou seja, se ele tem que fazer um exame, tentar o máximo possível esse exame ser feito no quarto, para o paciente não ficar andando pelo hospital. Então, assim, tentar ao máximo não sair com esse paciente. Mas, caso seja necessário, o paciente tem que usar máscara. Então, ou seja, o paciente saiu do leito, coloca a máscara nesse paciente. O pessoal da enfermagem, a gente tem contato com esse paciente, o que vai ser feito? A primeira coisa a ser feita antes do contato do paciente, higienização das mãos, após o contato do paciente, higienização das mãos. Então, o principal fator que a gente vai fazer vai ser a higienização das mãos, a máscara, né, que a gente vai estar usando também com esse paciente. E caso a gente tenha algum contato com secreção, sangue, algum tipo desse contato de secreção com o paciente, é importante o paciente usar. É importante esse paciente estar usando capote, seja ele aquele que pode ser usado por todos os profissionais, os outros profissionais, mas desde que seja colocado de uma forma certa, né? Ser trocado todos os dias, mas ele pode ser usado pelos outros profissionais, desde que seja colocado de uma forma correta para que o outro profissional consiga vestir. Ou então, capotes estéreis, que podem ser jogados fora também após ser usado ao contato com o paciente. E é legal a gente colocar aquelas plaquinhas que no quarto do paciente, no leito, para identificar que esse paciente ele tá com algum tipo de transmissão, de doença que é transmissível para outras pessoas, para outros pacientes, para que a equipe multiprofissional saiba que antes de qualquer contato com esse paciente, ela saiba que deve ser feito o processo de precaução para gotículas para esse paciente. Então, esse aí é o principal fator, e não só para a rede pública, mas rede privada também. Então, a última pergunta é: tendo em vista a severidade na transmissão da doença, como fica a questão de visitas? Isso daí eu já acho que é para cada instituição.
Acho que cada instituição vai tratar de uma forma diferente, mas o que a gente vê na Anvisa é que quando esse paciente ele é diagnosticado ou ele tem qualquer um dos sintomas que pode ser que esse paciente tenha meningite, durante as 24 horas a gente não vai deixar com que esse paciente não tenha contato com nenhum tipo de pessoa, somente com a equipe multiprofissional. Então, ou seja, nenhum tipo de visita ele poderá receber durante essas 24 horas, que vai ser o momento que a gente vai começar o tratamento de antibiótico com esse paciente. Então, ele começando o tratamento já não tem tanto perigo assim. Então, ou seja, aí sim, depois dessas 24 horas, o paciente ele pode receber visitas. Lembrando que a gente tentar o máximo de visita de criança, igual a gente disse, crianças são mais frágeis, mais vulneráveis a doenças, então evitar esse tipo de contato com crianças, se o paciente for diagnosticado com a meningite, mas depois das 24 horas, tranquilo, a gente está também sempre conversando com o familiar, é importante o familiar estar sabendo o que está acontecendo, até mesmo porque a gente, não, às vezes, a maioria das vezes a gente não vai tratar só o paciente, a gente também trata o acompanhante e o familiar. Então é importante a gente estar falando com eles o que está acontecendo, o porquê de estar usando capote, o porquê de estar usando luva, máscara. Então é importante o acompanhante e o paciente também saber da doença. Então é importante a gente estar falando sobre isso também. Mas não tem nenhuma restrição. Lógico que isso vai de cada instituição vai tratar de uma forma, mas o que a Anvisa decreta é que durante essas 24 horas, antes de começar, né, esse tratamento de antibiótico, o paciente ele tem que ficar essas 24 horas aí isolado, sem contato com qualquer tipo de pessoas, familiares, pessoas de fora, ele evitar esse tipo de contato. Mas ter contato assim com a equipe multiprofissional, desde que faça toda, né, a prevenção com equipamentos de segurança, né, para a equipe e de segurança também para os outros pacientes. É isso aí.